no coração de uma região outrora esquecida pelo tempo, onde a natureza tecia um manto verdejante sobre ruínas ancestrais, pairava uma lenda sussurrada como um vento gélido entre as folhagens, a história sinistra dos poços artesianos furados nas profundezas de um cemitério amaldiçoado. Não eram poços comuns, buscando água vital para a sede terrena. Estes perfuravam o véu entre os mundos, alcançando as profundezas, onde o descanso eterno era perturbado por algo sombrio e faminto. Nossos protagonistas, um casal de destemidos exploradores urbanos com nomes que ecoavam paixões ardentes de folhetins mexicanos, menos a intensa e curiosa Alma, e o cético, porém leal, Rodrigo, ouviram pela primeira vez os fragmentos dessa narrativa em uma noite enluarada, em um café empoeirado frequentado por anciãos da região. As palavras, carregadas de mistério e temor ancestral, pintaram um quadro horripilante de sussurros vindos do subsolo, de águas que refletiam espectros e de uma presença gelada que pairava sobre a terra profanada. A curiosidade de Alma foi imediatamente despertada. Seus olhos castanhos, geralmente cintilantes de alegria, brilharam com uma intensidade sombria, como se a própria lenda a chamasse para desvendar seus segredos mais profundos. Rodrigo, com sua natureza pragmática e sua inclinação para explicações racionais, inicialmente tentou dissuadi-la, atribuindo as histórias ao folclore local e à imaginação fértil dos mais velhos. Contudo, a persistência de Alma e uma ponta de curiosidade que ele relutava em admitir o levaram a concordar em investigar. A primeira etapa da investigação envolveu uma imersão nos arquivos empoeirados da pequena cidade próxima ao cemitério. Passaram dias entre pilhas de documentos amarelados pelo tempo, registros paroquiais rabiscados com caligrafia hesitante e jornais locais desbotados que mencionavam vagamente a existência de um antigo cemitério indígena, muito anterior à fundação da cidade. Encontraram referências oblíquas a rituais estranhos e a um mal adormecido sob a terra, mas nada de concreto sobre os poços artesianos. Foi em um diário surrado encontrado por acaso entre os pertences de um antigo guarda do cemitério municipal, o cemitério oficial da cidade, não o ancestral que buscavam, que encontraram a primeira pista tangível. Em meio a anotações sobre rondas noturnas e o clima peculiar do local, havia um parágrafo datado de quase um século atrás, que falava de trabalhadores contratados para perfurar poços em uma propriedade particular adjacente ao antigo cemitério. O guarda mencionava o nervosismo dos homens, os sons estranhos que emanavam da terra durante a perfuração e o medo palpável que pairava no ar. Ele descrevia como alguns operários abandonaram o trabalho repentinamente, tomados por um terror inexplicável. Animados com a descoberta, Alma e Rodrigo seguiram essa nova pista, através de registros de propriedade e entrevistas com descendentes dos antigos moradores. Conseguiram localizar a área onde os poços teriam sido perfurados. Era uma parcela de terra isolada, coberta por uma vegetação densa e selvagem, marcada por uma atmosfera de abandono e desolação. No centro da propriedade, camuflados pela eira e pelo musgo, encontraram os restos de 3 estruturas de concreto circulares menos as bocas dos poços artesianos há muito esquecidos. A primeira visita ao local foi carregada de uma tensão palpável. O ar estava estranhamente parado, mesmo com uma brisa suave agitando as folhas das árvores ao redor. Um silêncio opressor pairava sobre o cemitério ancestral. Um silêncio que parecia abafar todos os outros sons da natureza. Ao se aproximarem dos poços, uma sensação de frio intenso envolveu Alma, arrepiando os pequenos pelos de seus braços. Rodrigo, mais cético, atribuiu a sensação à sombra das árvores, mas não pôde deixar de notar o ar pesado e a estranha ausência de cantos de pássaros. Olhando para dentro de um dos poços, puderam ver apenas a escuridão úmida e impenetrável. Um cheiro sutil, terroso e vagamente pútrido emanava das profundezas. Um odor que não correspondia ao da terra molhada. Alma acendeu uma lanterna potente e direcionou o feixe de luz para o interior do poço. A luz dançava nas paredes de concreto, revelando a umidade e o limo, mas não alcançava o fundo. De repente, um som fraco, um murmúrio indistinto, pareceu subir das profundezas, fazendo com que Alma recuasse instintivamente. Rodrigo, que não ouvira nada, franziu a testa, preocupado com a crescente ansiedade de Alma. Nas semanas que se seguiram, Alma e Rodrigo realizaram diversas visitas ao local. Cada retorno revelava mais segredos e intensificava a sensação de que não estavam sozinhos. Em uma tarde nebulosa, enquanto examinavam a área ao redor dos poços, encontraram fragmentos de cerâmica antiga, adornados com símbolos estranhos que não conseguiam identificar. Consultaram especialistas em arqueologia amadora, que sugeriram uma possível origem pré-colombiana, reforçando a ideia de que aquele era um local de significado ancestral. Durante outra visita noturna, equipados com câmeras e gravadores de áudio na esperança de capturar alguma evidência, presenciaram um evento inexplicável. Uma névoa densa surgiu do nada,
envolvendo a área dos poços em um sudário branco e frio, apesar da noite relativamente quente. No interior da névoa ouviram sussurros que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Vozes antigas em um idioma desconhecido, carregadas de angústia e malevolência. As baterias de seus equipamentos descarregaram inexplicavelmente, mergulhando-os na escuridão gelada até que a névoa se dissipasse tão rapidamente quanto havia surgido. O impacto psicológico desses eventos começou a cobrar seu preço. Alma, embora assustada, sentia-se cada vez mais compelida a desvendar o mistério, como se uma força invisível a puxasse para as profundezas daquela história sombria. Rodrigo, por outro lado, lutava para conciliar as experiências inexplicáveis com sua visão racional do mundo. O medo e a incredulidade travavam uma batalha constante dentro dele, tornando-o mais irritadiço e apreensivo. Em uma das visitas, a Alma encontrou um pequeno livro encadernado em couro, escondido sob uma pedra perto de um dos poços. As páginas, amareladas e frágeis, estavam escritas em espanhol arcaico. Era o diário de um missionário que havia tentado converter as tribos indígenas da região séculos atrás. As anotações descreviam rituais pagãos realizados no local do cemitério, sacrifícios oferecidos a divindades obscuras e a crença em um espírito maligno aprisionado nas profundezas da terra. O missionário mencionava a tentativa de selar o local com a construção de poços, na vã esperança de purificar a terra profanada. O diário também continha relatos perturbadores sobre o despertar de algo sinistro após a perfuração dos poços. O missionário descrevia pesadelos terríveis, doenças inexplicáveis que afligiam os trabalhadores e a sensação constante de ser observado por olhos invisíveis. Suas últimas anotações eram frenéticas e delirantes, falando de uma criatura emergindo das profundezas, sedenta por vingança e escuridão. A leitura do diário lançou uma nova e sombria luz sobre a lenda dos poços. Alma e Rodrigo perceberam que não estavam lidando apenas com assombrações ou fenômenos paranormais aleatórios, mas com algo muito mais antigo e malévolo, uma entidade despertada de seu sono secular pela intrusão dos poços. A ameaça começou a se manifestar de formas mais diretas e aterrorizantes. Em uma noite escura e sem estrelas, enquanto estavam próximos aos poços, ouviram um grito gutural e animalesco ecoar das profundezas. As árvores ao redor se agitaram violentamente, como se uma força invisível a sacudisse. Uma sombra disforme e fugaz pareceu surgir de um dos poços, pairando brevemente no ar antes de se dissipar na escuridão. Rodrigo, mesmo com seu ceticismo abalado, não pôde negar o terror que sentiu naquele momento. Um medo visceral que o paralisou. A comunicação com a entidade tornou-se mais explícita. Encontraram mensagens rabiscadas na terra ao redor dos poços, escritas com o que parecia ser sangue seco. Eram palavras em espanhol arcaico, as mesmas que apareciam no diário do missionário. Frases ameaçadoras que os advertiam para que se afastassem e deixassem o espírito ancestral em paz, para entender a origem da criatura. Alma e Rodrigo mergulharam ainda mais fundo na história da região. Consultaram antropólogos e historiadores, estudaram os costumes e as crenças das tribos indígenas que habitavam a área antes da chegada dos colonizadores. Descobriram que o cemitério ancestral era um local sagrado, onde eram realizados rituais complexos e onde os mortos eram reverenciados. No entanto, também havia lendas sombrias sobre uma entidade maligna, cultuada por uma seita isolada dentro da tribo. Um ser de escuridão e poder destrutivo que havia sido aprisionado nas profundezas da terra através de rituais ancestrais. Acreditava-se que a perfuração dos poços havia rompido os selos que mantinham a criatura aprisionada, permitindo que sua influência se espalhasse novamente pela terra. O espírito inquieto dos mortos, perturbado pela profanação de seu descanso eterno, também contribuía para a atmosfera de terror que envolvia o local. A confrontação final tornou-se fatal. Alma e Rodrigo sabiam que não podiam simplesmente abandonar o local e deixar que aquela entidade continuasse a se fortalecer. Sentiam uma responsabilidade crescente de conter o mal que haviam inadvertidamente despertado. Prepararam-se com cuidado, munidos de equipamentos de gravação, câmeras com visão noturna, e seguindo uma sugestão encontrada no diário do missionário, crucifixos e água benta, embora Rodrigo ainda se mostrasse reticente quanto à eficácia desses últimos, retornaram ao cemitério ancestral em uma noite de lua minguante. O céu cravejado de estrelas frias testemunhando a escuridão que se acumulava abaixo. Ao se aproximarem dos poços, a atmosfera tornou-se opressora. O ar estava carregado de uma energia estática e um cheiro nauseabundo de enxofre pairava no ar. Sons de arranhões e gemidos fracos emanavam das profundezas dos poços, como se a criatura estivesse se agitando em sua prisão subterrânea. De repente, uma figura espectral e disforme emergiu de um dos poços. Sua forma era vaga e translúcida, mas seus olhos brilhavam com uma malevolência vermelha e intensa. Um grito lancinante, carregado de ódio ancestral,
ecoou pela noite. A criatura possuía o poder de manipular as sombras, lançando tentáculos escuros que se estendiam em direção a Alma e Rodrigo. Objetos ao redor levitaram e foram arremessados contra eles por forças invisíveis. O confronto foi aterrador. Alma, apesar do medo paralisante, empunhou o crucifixo com fé e o ergueu em direção à criatura, enquanto recitava orações em voz alta. Rodrigo, vendo a determinação de Alma e presenciando a manifestação inegável do sobrenatural, superou seu ceticismo e a apoiou, jogando água benta na direção da entidade. A criatura recuou diante dos símbolos sagrados, sua forma espectral contorcendo-se em agonia. No entanto, sua raiva apenas aumentava, e seus ataques se tornavam mais violentos. Rajadas de vento frio chicoteavam o ar, e a terra tremia sob seus pés. A batalha foi longa e exaustiva, testando os limites da coragem e da sanidade de Alma e Rodrigo. Eles lutaram com todas as suas forças, utilizando a fé e a determinação como suas principais armas contra a escuridão ancestral. Finalmente, após um último grito de fúria e desespero, a criatura começou a se desvanecer, sua forma espectral se tornando cada vez mais tênue, até desaparecer completamente nas profundezas de um dos poços. Com a derrota da entidade, a atmosfera de terror se dissipou. O ar se tornou mais leve. O silêncio opressor deu lugar ao suave murmúrio do vento nas árvores, e a sensação de frio intenso desapareceu. Exaustos, mas aliviados, Alma e Rodrigo sabiam que haviam enfrentado algo terrível e saíram vitoriosos. O terror, no entanto, deixou marcas profundas em suas psiques. Alma tornou-se ainda mais fascinada pelo inexplicável, enquanto Rodrigo, embora ainda cauteloso, passou a reconhecer a existência de forças além da compreensão humana. Eles nunca mais olharam para um poço ou um cemitério da mesma forma. E assim, a lenda dos poços artesianos no cemitério ancestral silenciou mais uma vez, não pelo esquecimento, mas pelo descanso forçado de sua escuridão. No entanto, para aqueles que conheciam a verdade, pairava a certeza de que certas feridas no tecido da realidade nunca cicatrizam completamente, e que as profundezas da terra ainda guardam segredos sombrios, esperando para serem despertados. E você, espectador curioso, que acompanhou esta jornada pelos rastros do medo, reflita por um instante. Será que as histórias que contamos ao redor da fogueira são apenas fruto da nossa imaginação? Ou será que em algum lugar esquecido, existem poços perfurados em terras sagradas, perturbando o sono de algo ancestral? Pense nisso na sua próxima noite de sono. Se você se arrepia com essas histórias e anseia por mais mistérios sombrios desvendados, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Sua inscrição no canal Rastros do Medo é o seu passaporte para um universo de horrores e mistérios. E agora mesmo outro vídeo assustador espera por você na tela. Clique e mergulhe em mais um pesadelo.